Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, para repercutir tudo o que está acontecendo no rubro-negro, o mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de começarmos a girar as notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações e que também possa hypar esse vídeo para que a gente possa ter um alcance maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram ontem na Arena da Baixada em partida da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de muitos desfalques, existia uma expectativa muito grande em torno da escalação do time do Leonardo Jardim para enfrentar o time paranaense na noite desse domingo. E faltando uma hora para começar a partida, o mistério foi quebrado e Leonardo Jardim escalou o Flamengo com o seguinte time: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Saul e Paquetá, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Sobre a partida em si, todo mundo sabia que seria difícil, ainda mais com o time todo remendado como estávamos, inclusive com Léo Ortiz, zagueiro improvisado, jogando de volante. Atlético Paranaense começou como sempre começa quando joga nos seus domínios, com um abafo, diante de um Flamengo que, no primeiro momento, tentava se adaptar ao carpete da Arena da Baixada, piso não comum ao Flamengo. Fazia 2 anos que o Flamengo não jogava nesse tipo de piso. O abafa do Atlético Paranaense deu resultado muito pela falha do goleiro Rossi, que falhou feio e permitiu que o Atlético abrisse o placar logo no início do primeiro tempo. Ao fazer o gol, o Atlético Paranaense recuou, deu a bola para o Flamengo, que tomou conta, porém criando poucas chances claras e reais e efetivas de gol. Um lance que foi decisivo para a partida foi a não expulsão do jogador Filipinho do Atlético Paranaense, que agrediu com um chute na canela o Lucas Paquetá na frente do juiz, e nem o VAR chamou e nem o árbitro teve peito para expulsar. Amarelou o seu Rafael Rodrigo Klein do Rio Grande do Sul. Sempre quando é favorável ao Flamengo, tem esse tipo de postura. Nem o VAR chama e nem o juiz tem coragem. Se fosse o lance contrário contra o Flamengo, pode ter certeza que o jogador seria expulso. Veio o segundo tempo e com ele veio um Flamengo diferente, buscando o empate incessantemente, com BH colocando Pedro no jogo. Pedro até então não tinha participação, não tinha tido oportunidade. Com a entrada do Bruno Henrique, essas oportunidades do Pedro passaram a ser mais constantes, e o que denotava que o gol de empate do Flamengo estaria a poucos minutos de acontecer. Flamengo empatou com Pedro em jogada de Bruno Henrique, num grande lançamento de Léo Pereira, e por pouco não vira a partida. O resultado final foi bom pelo contexto de que ela se encontrava, mas pelo lado do campeonato perdemos a oportunidade de encostar mais no Palmeiras por conta de uma arbitragem que foi tendenciosa e caseira. Danilo foi expulso, a meu ver justamente, né? Era o último homem, fez a falta no centroavante, que é muito bom, atrapalhou demais a zaga do Flamengo. Danilo foi expulso e, portanto, está fora da partida contra o Palmeiras no próximo sábado do Maracanã. Se Danilo foi expulso, os 4 jogadores do Flamengo, Varela, Léo Pereira, Cebolinha e Samuel Lino, que estavam pendurados pelo cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, passaram ilesos, não tomaram cartão, portanto estão garantidos contra o Palmeiras no próximo sábado às 21 horas no Maracanã. O centroavante Pedro, que marcou o gol de empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense, ao marcar o gol, assumiu isoladamente a artilharia do Campeonato Brasileiro com 9 gols, deixando para trás John Kennedy do Fluminense e Viveiros do Atlético Paranaense com 8 gols. O Flamengo deixou o Curitiba por volta da 00h20, desembarcando no Rio de Janeiro quase às 2 horas da manhã,
de hoje, segunda-feira. Não há descanso. O elenco rubro-negro já se reapresentou hoje à tarde, às 16 horas, iniciando assim a preparação para a partida decisiva contra o Estudiantes de La Plata, quarta-feira pela Libertadores da América, que pode ainda, esperando o resultado do jogo do Independiente Medellín contra o Flamengo, que o Flamengo vai ganhar os pontos por WO, que a vitória sobre os Estudiantes nos garanta matematicamente na liderança do Grupo A da Libertadores da América. Sobre nosso adversário de quarta-feira, pela Libertadores da América, o Estudiantes, ele está há 10 dias treinando, se preparando para enfrentar o Flamengo, uma vez que foi eliminado pelo Racing do campeonato argentino. Os argentinos não têm nenhum desfalque relevante para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Com a presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na Arena da Baixada, os 7 jogadores do Flamengo na pré-lista de 55 nomes de Ancelotti começaram jogando como titulares contra o time paranaense. Só lembrando, os 7 jogadores são Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Sobre os jogadores hoje, Léo Pereira jogou bem, inclusive deu assistência para que Bruno Henrique botasse o Pedro na cara do gol na hora do empate do Flamengo. Paquetá foi o dono do jogo, praticamente garantiu sua vaga na Copa do Mundo. Enfim, apostaria que do Flamengo todos vão ser levados para a Copa do Mundo, menos Léo Ortiz e Samuel Lino. Acho que Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Paquetá e Pedro devem ser chamados para a Copa do Mundo na tarde de hoje. Ainda sobre seleção brasileira, acontece hoje, segunda-feira, às 17 horas, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a convocação oficial dos 26 nomes que vão à Copa do Mundo. Serão 26 nomes escolhidos, desses 26, 3 são goleiro, e os jogadores devem começar a se reapresentar na Granja Comari, em Teresópolis, a partir do dia 27 de maio. Depois de fazer 4 jogos seguidos fora do Rio de Janeiro contra Independiente Medellín, Grêmio, Vitória da Bahia e Atlético Paranaense, o Flamengo, antes da parada da Copa do Mundo, agora fará 4 jogos no Maracanã, a começar quarta-feira contra os Estudiantes pela Libertadores, depois enfrenta o Palmeiras pelo Brasileiro no Maracanã, volta a jogar pela Libertadores contra o Cusco no meio da outra semana e encerra a participação do Flamengo antes da parada da Copa do Mundo, enfrentando o Curitiba no dia 30, sábado, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Olha, menos mal do que a derrota, mas foi um empate com sabor de vitória e com sabor de que dava para ter ganho mesmo com o time todo esfacelado, como nós chegamos para jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo dessa segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.